Então, bom dia pessoal. Essa é a primeira semana. Nessa semana eu vou falar para vocês de técnicas e métodos para estudo do metabolismo de lipídios, tá? Então a gente vou falar de algumas técnicas que são básicas para o estudo de metabolismo de lipídios, estudo de lipídios de modo geral, e que a gente vai ver recorrentemente em algumas das semanas subsequentes. Então acho que é importante começar por aí, uma espécie de revisão para quem já conhece. Mas não é um tema que é muito abordado nas aulas de bioquímica de modo geral, então pode ser novo para várias pessoas, tá? Então a gente vai começar nessa semana com essa parte, tá? Então vamos para aula. Então, falar de técnicas e métodos do estudo de metabolismo de lipídios, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar com lipídios? Trabalhar com lipídios não é uma coisa muito simples, como você trabalhar com açúcar ou com proteínas, tá? Na parte de bioquímica. Porque os lipídios, como a gente vai ver na próxima semana, eles têm a característica chata de serem insolúveis em água. Então é muito difícil, muito chato você trabalhar com lipídio, porque ele tem que ficar dissolvido em alguma coisa apolar, como clorofórmio, que a gente usa muito. Mas também quando está tudo diluído em clorofórmio você não consegue fazer nenhum tipo de solução aquosa, então você não consegue fazer enzimologia muito fácil. Então não é das tarefas mais simples trabalhar com lipídio, tá? Então a gente vai ver isso recorrentemente durante essa aula. Mas no básico, então, o que a gente tem que fazer é conseguir extrair os lipídios daquela sua amostra, tá? Então aí vai depender do que você está trabalhando, aqui no caso tem um fígado, mas pode ser qualquer uma planta, pode ser um inseto, pode ser uma célula, pode ser o que você quiser, tá? Para você extrair os lipídios dali, então você vai ter que. Como é que a gente vai fazer isso? Então a primeira coisa que você vai fazer é basicamente uma homogeneização desse tecido em clorofórmio, metanol e água, tá? Uma mistura de metanol e clorofórmio, metanol e água. Então a ideia é de que nessa homogeneização o clorofórmio vai extrair os lipídios que estão presos naquele tecido, naquela célula. Então os lipídios vão ter, por afinidade, eles vão acabar indo da célula, daquela mistura aquosa, para a parte apolar, tá? Para a fase orgânica, que a gente chama. Então você vai ter separação de água e metanol, que vão carregar as coisas polares, e as coisas apolares, que são os lipídios, vão estar aqui no clorofórmio, tá? E aí você vai coletar essa fase orgânica, então, e aí você pode fazer diferentes métodos para conseguir analisar esses lipídios, que eu vou mostrar para vocês durante essa aula. Então você pode ter uma cromatografia de absorção, para uma coluna que vai separar os lipídios por carga, tá? Então, os lipídios carregados acabam saindo no final, os lipídios polares no meio do caminho aqui, os lipídios neutros saem antes, porque eles têm menos afinidade pela coluna. Ou você pode fazer uma cromatografia em camada delgada, tá? Que vão separar os lipídios de acordo com uma solução de solventes que você colocar. Então você aplica a sua amostra nessa placa, normalmente uma placa de sílica em alumínio ou sílica em vidro, vai depender do que você está trabalhando. E essa mistura de solvente que está aqui embaixo vai subindo por capilaridade pela placa e vai carregando os lipídios que estão ali na sílica, tá? Então, vou separar eles também por polaridade. Então, vou mostrar para vocês, dependendo do tipo de solução de solvente que você coloca aqui, você vai separar diferentes lipídios, tá? E você pode fazer análises mais rebuscadas ou mais finas daqueles lipídios, né? Você pode pegar essas frações que você coletou aqui, ou você pode raspar os lipídios e reextrair da sílica, depois que você separou aqui na TLC, na cromatografia de camada delgada, você consegue tirar esse spot aqui, né? Tirar esse lipídio que você separou, reextrai da sílica, agora ele está separado dos outros, e aí você pode fazer algum tipo de análise, ou cromatografia gasosa, tá? Para separar os lipídios, ou você pode fazer uma cromatografia líquida de alta performance, HPLC, e aí você vai ter então a separação, né, dependendo do tempo de diluição, qual é o tipo de ácido graxo que estava presente, por aí. Tá? Então você tem várias técnicas, vou tentar passar por essas coisas brevemente com vocês, como a gente trabalha com lipídio. Então a extração pode ser feita basicamente de duas formas, tá? Existem várias outras, mas as mais comuns, então essa aqui é uma mais antiga, do final do século XIX, do Soxhlet, que tem esse sistema aqui que está nesse GIF animado para vocês. Então, como é que funciona, tá? A sua amostra, ela fica dentro desse tubinho aqui, tá? Aqui dentro, nesse sistema, essa vidraria aqui, você coloca o seu solvente orgânico sendo esquentado aqui, tá? Então você coloca o que você vai querer, o que você vai querer botar, o clorofórmio, o éter, alguma coisa que vai conseguir extrair esses lipídios, tá? Ele esquenta,
tá? E conforme ele vai evaporando aqui na sua placa quente, ele vai para cá, sobe, aqui ele é resfriado, então ele vai gotejar dentro da sua amostra, tá? Conforme ele vai enchendo, e vai extraindo aqui da sua amostra, ele vai então passar daqui para esse tubo e volta aqui para dentro para ser reesquentado. Então, cada vez você vai concentrando mais os lipídios que estão aqui, você vai fazendo reextrações subsequentes dessa sua amostra. Isso é muito comum para análise, por exemplo, de alimentos, tá? Você coloca o alimento inteiro para você saber quanto de lipídio tem naquele alimento que você está analisando, tá? Isso é mais comum para essa área. Ainda é muito usado, embora seja bastante perigoso, porque você está colocando um solvente orgânico normalmente inflamável, que é éter, algum do gênero, em uma placa quente, tá? Então, se um tipo de acidente quebra essa vidraria aqui, ou vaza alguma coisa, você tem uma chance razoável de um incêndio, uma explosão, alguma coisa, tá? Então, é uma técnica que ainda é usada, mas é menos comum no momento, como eu falei, é bastante usada para análise de alimentos. A estação que é mais comum usada em bioquímica hoje é a estação de Billy Dyer, tá? Que eu usei muito uso ainda muito no laboratório, que é da final da década de 50. Ele é uma estação a frio, tá? Então você não tem esse risco de você botar fogo no laboratório. E o que você faz é fazer uma mistura, então, como eu falei lá no início, uma mistura de cloroformo, metanol e água ou amostra, tá? A sua amostra aí você vai macerar a sua amostra na água e você vai juntar nessa mistura, então nessa proporção aqui de 1 para 2 para 0,8, tá? Essa mistura aqui você vai ter uma fase única na coluna, tá? Então o clorofórmio, o que acontece é que o metanol ele tem um pedaço apolar, entre aspas, que faz interação com o clorofórmio a partir do carbono, mas também tem hidroxila que faz interação com a água, então esse metanol faz a ponte, então, tem metanol suficiente para fazer a ponte de clorofórmio e água, então você fica na sua amostra com uma fase só. Tá? E aí você tem dois tipos de extração, a extração curta, que você mantém essa mistura por agitação por 2 minutos, ou então a extração longa, se você quiser uma amostra mais difícil de extrair, você quer garantir que você extraiu todos os lipídios daquela amostra, você faz uma extração de 3 horas, tá? Então você faz uma extração de 2 horas, você vai homogeniza, usa o vórtice, mistura essa amostra, essa extração a cada 5 minutos, mais ou menos, isso por 2 horas, agitando, retira a centrifuga, retira essa solução, coloca mais essa solução, deixa mais 1 hora, se fosse uma extração de 3 horas, tá? Ou a curta você faz por 2 minutos. Isso é uma extração bem suficiente, mas que você garante que você extraiu tudo. Normalmente, como eu quero uma coisa mais quantitativa, né, se eu saber a relação entre os lipídios, eu normalmente uso uma extração curta. E o que você vai fazer depois é colocar mais cloroformo e mais água, e a quantidade, então a proporção de metanol diminui e aí o cloroformo não consegue mais ficar junto com a água porque não tem metanol suficiente para fazer a ponte, você tem separação de 2 fases. E aí os seus lipídios vão estar na fase orgânica que fica embaixo. Você vai extrair essa fase orgânica, coletar essa fase orgânica, secar e você vai ter os seus lipídios extraídos ali. Depois que você fizer isso, então aí você vai secar os lipídios, vai ressuspender em cloroformo uma quantidade pequena e você pode fazer o que você quiser, tá? Uma coisa que você pode fazer é uma cromatografia de absorção, tá? Então você tem uma coluninha aqui que é fase estacionária, tá? E ela vai ter afinidade por diferentes tipos de lipídio, tá? Então você pode ter uma coluna com mais afinidade para lipídios polares, ou carregados, ou neutros, e por aí vai. Conforme então você coloca a amostra, que é esse verde escuro aqui, conforme as amostras vão passando pela coluna, elas vão sendo separadas. Então, quem tem mais afinidade pela coluna fica retido por mais tempo. E você vai coletando as suas amostras por diferentes afinidades pela coluna. As que tem menos afinidade saem primeiro, a que tem mais afinidade sai depois. Então, você consegue separar de acordo com o tipo de coluna que você está usando. E uma coisa que é mais comum, de modo geral, para quem trabalha com lipídio, quando você quer fazer essa análise, é a cromatografia de camada fina, cromatografia de camada delgada, que é a TLC. Tá? Então, eu expliquei rapidamente para vocês antes, mas o que a gente tem aqui, então, é essa placa, né, de sílica em vidro ou alumínio, e esses pontinhos aqui são as suas amostras. Tá? Então, você coloca as suas amostras na origem, coloca isso numa cuba e tem um solvente aqui que vai carregar os lipídios de acordo com a afinidade. Conforme esse solvente vai subindo por capilaridade, pela placa, ele vai carregando os lipídios.
Quando acabar a corrida, então chegou aqui em cima no front, você tira, seca a placa e depois você vai revelar. E você pode fazer revelação ou com vapor de iodo, né? O iodo então ele vai se ligar nos ácidos graxos insaturados, nas duplas ligações, então vai ficar uma mancha amarela na sua placa, você consegue olhar. Ou então você pode borrifar com um reagente chamado reagente de Schering, que tem cobre e ácido, e depois você coloca essa placa numa estufa quente a 200 graus e você vai secar você vai queimar essa placa e os carbonos vão carbonizar, né? O carbono vai queimar esses lipídios e você ficar com umas manchas de queimado na sua placa onde você tinha os lipídios. Então você vai conseguir ver esses spots aqui, tá? Essas manchas. E aí você consegue medir pelo tempo, pela velocidade com que correu, né? A distância entre o ponto onde o lipídio parou e a origem, você consegue calcular qual é a afinidade que ele tem pelo solvente e você consegue saber, dependendo do que você colocou na placa, o que tinha ali. E eu vou mostrar um exemplo aqui agora, tá? Isso aqui são placas minhas, tá? Então aqui eu usei essas placas aqui, essa placa que eu usei para separar lipídio neutro, tá? Então eu coloquei o seguinte solvente, era hexano, éter etílico e ácido acético nessa proporção aqui, 60-40-1, tá? E aqui eu tenho dois padrões, se vocês conseguem ver que está escrito aqui, eu tenho duas colunas com padrão, tá? Então eu tenho triglicerídeo, diglicerídeo e monacilglicerol, tá? Monoglicerídeo. E aqui eu tenho colesterol, colesterol éster e ácido graxo, tá? Então, quanto mais apolar o meu lipídio, mais carregado pelo solvente ele é, então mais para cima ele fica, tá? Então aqui eu tenho colesterol éster, triglicerídeo, ácido graxo, diacilglicerol tem duas bandinhas, porque dependendo de como o diacilglicerol está organizado, eu vou falar isso na próxima semana, você pode ter diferentes polaridades. Então, rapidamente, o que é um diacilglicerol? É um glicerol com dois ácidos graxos pendurados, tá? E o glicerol tem 3 hidroxilas que você pode pendurar ácidos graxos, por isso que você tem um triacilglicerol, que é um glicerol com 3 ácidos graxos pendurados, um em cada hidroxila. O diacilglicerol tem 2, então ele pode estar na posição 1,2 ou na posição 1,3. Tá? A posição 1,3 ele é mais apolar do que a posição 1,2, pela posição que a hidroxila fica sobrando, tá? Então isso faz com que ele corra diferente. Então aqui é 1,3 e aqui é 1,2, tá? Aqui nessa corrida o diacilglicerol meio que juntou com colesterol, então ficou meio embolado, e eu tenho monacilglicerol aqui. Com esse solvente que eu coloquei, tá? O fosfolipídio ele não é carregado pelo solvente, porque esse solvente aqui é muito apolar, tá? Então os fosfolipídios ficam presos na origem. Então essa mancha que você está vendo aqui é de fosfolipídio, todos os fosfolipídios misturados, tá? E aqui dá para ver que as minhas amostras, tá? Então não tem lá grande diferença entre as amostras, você pode ver que tá todo mundo meio parecido aqui, talvez uma diferença de triacilglicerol de um para outro, colesterol éster. E aí depois eu pego essa placa, escaneio, né? Eu escaneio, que eu vou ter uma imagem para vocês, e eu posso fazer uma análise de densitometria. Eu posso olhar o quão escuro essa mancha tá, e eu posso fazer que essa mancha está mais escura que essa, então aqui eu tenho mais colesterol éster do que aqui. Então eu posso fazer uma coisa relativa. Ou eu posso fazer uma quantificação mesmo, eu posso fazer uma curva padrão, colocar diferentes quantidades de triacilglicerol, quantidades crescentes, e desenho, né, ploto uma curva padrão, sabendo o quão escuro está a mancha, o quanto de triglicerídeo tinha, e eu posso também tentar, a partir daí, fazer uma quantificação, saber o quanto tem exatamente de triacilglicerol na minha amostra pela cor da mancha aqui. Tá? Isso aqui é para lipídio neutro, e esse aqui é para fosfolipídio, tá? Então aqui é um solvente diferente, tá? Então é cloroformo, acetona, metanol, ácido acético e água nessa proporção, 40, 15, 13, 12, 8, tá? E aqui eu tenho diferentes fosfolipídios na minha TLC. Então tenho esfingolipídios, eu tenho fosfatidilcerina, fosfatidiletalulamina, fosfatidilglicerol, fosfatidilcolina e ácido fosfatídico, tá? Então eles também correm de acordo com a polaridade e eu posso mudar esse solvente se eu quiser olhar algum lipídio específico, tá? Então esses aqui são os mais comuns, mas vocês vão achar na literatura várias outras combinações de solventes que são suficientes para você separar o lipídio de interesse de você. Então, por exemplo, eu posso fazer corridas ao mesmo tempo, tá? Eu posso olhar na mesma amostra lipídio neutro e fosfolipídio, foi o que eu fiz aqui, tá? Então aqui eu fiz 3 corridas na mesma placa, tá? Então a primeira corrida que eu fiz foi
Para fosfolipídios, eu não falei para vocês aqui, mas aqui em cima essa mancha são os lipídios neutros, tá? Os lipídios neutros são carregados junto com esse solvente, tá? Então eles ficam aqui no front. Então eu fiz uma primeira corrida só até a metade, tá? Então botei a placa na cuba, deixei correr até a metade, tirei e sequei, tá? Então eu fiz essa corrida aqui com um solvente para separar lipídio neutro. Desculpa, fosfolipídio. Depois eu fiz uma corrida inteira com esse aqui, benzeno, éter etílico, etanol e ácido acético, nessa proporção 50, 42, 0,2. Deixei secar de novo, fiz uma terceira corrida agora com hexano, éter etílico e ácido acético com 80, 22. E aí eu separei aqui, então tem aqui lipídios, fosfolipídios e lipídios neutros separados, tá? Na mesma placa, então eu consigo fazer quantificação em relação entre um e outro, por exemplo. É difícil você comparar, porque, como você queima a placa, mais ou menos tempo que você fica revelando, fica mais ou menos escuro. Então é difícil você conseguir comparar uma placa com a outra. Mas dentro da mesma placa você consegue comparar. Então aqui eu conseguiria comparar o quanto tem de lipídio neutro, quanto tem de fosfolipídio. Tá? Então tem várias possibilidades no uso da cromatografia de camada fina.